Alguns historiadores afirmam que até 85% da população durante a Idade Média eram camponeses. O dia de trabalho deles era longo e extremamente árduo. Para alguns, o dia de trabalho árduo poderia começar tão cedo quanto às 3 da manhã durante o verão. Se você fosse sortudo ou azarado o suficiente para sobreviver à alta mortalidade infantil e às doenças mortais, como um camponês medieval, teria uma vida exaustiva, cruel e curta pela frente. Antes de entrarmos neste vídeo, se você quer aprender mais sobre todas as coisas piratas, então avaste vocês, marujos de fígado de lírio, e rive-ho seu caminho até nosso novo canal Walk the Plank, onde mergulhamos fundo no baú de David Jones para aprender sobre todos os tipos de tópicos em torno da era dourada da pirataria. Um novo vídeo é lançado aos sábados e apreciamos muito qualquer apoio recebido. Você pode encontrar o link na descrição. E agora para o vídeo de hoje, bem-vindo à loucura medieval. A maioria não governa. A palavra camponês, como conhecemos hoje, nunca foi usada pelos medievais, e há apenas uma referência à palavra em qualquer documento da Idade Média. Vem do francês paysante, que significa uma pessoa do campo. Os camponeses eram parte essencial do sistema feudal, costume predominante na Europa medieval. O feudalismo foi a estrutura social dominante do século IX ao XV. No topo estava o rei, o único verdadeiro proprietário de terras do país, seguido pelos seus nobres duques e condes que governavam sobre os cavaleiros e senhores, donos de mansões povoadas pelos camponeses. Era uma forma de trocar terra por serviços, pois nenhum deles possuía terra, apenas podiam usá-la em troca de trabalho, lealdade e serviço militar ao rei. O Lorde. Havia milhares de comunidades camponesas ou agrícolas por toda a Europa durante a Idade Média. A maioria eram propriedades individuais ou pequenos povoados, mas havia alguns lugares com pessoas suficientes vivendo em comunidade para serem chamados de vilas. As populações dessas vilas consistiam principalmente de agricultores, pessoas que aravam campos e cuidavam do gado. As moradias, celeiros e galpões eram centrais para a vila, com campos e pastagens ao redor. Era aqui que eles viviam, construíam uma igreja, pecavam, trabalhavam, socializavam, amavam, casavam, tinham filhos, bebiam, brigavam, adoeciam, envelheciam e morriam. O problema era que muitos viviam em terras pertencentes ao senhor local. Como servos ou vilões, eles estavam no fundo da hierarquia social medieval. Eles juravam obediência ao seu senhor na Bíblia e estavam vinculados à sua terra. Isso significava que eles só tinham permissão para cultivar uma seção de terra que lhes foi atribuída, e por isso tinham que dar ao seu senhor uma porcentagem de sua produção todos os anos. Os trabalhadores pertenciam ao senhor, precisando de sua permissão para casar ou se mudar. 70% dos camponeses eram servos, vinculados e vistos como propriedade do senhor, assim como a terra que cultivavam. Entre 1229 e 1242, Thomas, conde de Warwick, concedeu 22 lotes de terra de suas extensas propriedades em Warwickshire, Inglaterra. As parcelas tinham entre 2 e 12 acres, e os camponeses pagavam cerca de 2 pence por acre para usá-las, com uma soma inicial variando de 13 shillings a 10 libras, conforme o tamanho. Isso era principalmente para terras de brejo incultas que precisavam ser limpas. Limpar a terra era um trabalho exaustivo. Para utilizar um campo para plantações, foi necessário derrubar as árvores. Antigamente, remover tocos ou raízes de árvores era especialmente difícil sem um moedor moderno. Alguns tocos de árvores eram tão difíceis de remover que poderiam ser deixados no local, com os camponeses plantando ao redor deles. Outras vegetações indesejadas e rochas teriam que ser removidas à mão. Ocasionalmente, valas eram cavadas para separar faixas de terra. Qualquer árvore derrubada seria arrastada por bois, cavalos ou às vezes humanos e usada para lenha, cercas ou construção. Mulheres e crianças recolhiam pequenos pedaços de madeira para serem usados como as sandálias. Nada era desperdiçado. Esperava-se também que os inquilinos construíssem suas próprias moradias e celeiros. Alguns senhores não buscavam se afastar de seus servos.
Muitas aldeias foram construídas nos portões de casas senhoriais, mosteiros e castelos. Porém, nem todos os proprietários eram de casas nobres. Alguns eram agricultores livres mais abastados ou, frequentemente, a igreja. Os camponeses tinham que trabalhar para sustentar os mosteiros e abadias. Com tantas orações pelas almas dos trabalhadores, os monges não teriam tempo para fazer sua própria agricultura. Os camponeses eram gratos por poderem entrar no céu como recompensa. Design de interiores. A casa do agricultor medieval tinha um gancho central para sustentar o telhado e uma lareira para cozinhar e aquecer. Pequena, com porta de madeira e janelas sem vidro, eram extremamente frias no inverno e insuportavelmente quentes no verão. O telhado geralmente era de palha, tornando-o um refúgio para todo tipo de bichos rastejantes. Entretanto, geralmente eram locais escuros, esfumaçados, fétidos e lotados. Muitos não tinham janelas, e como o gado era precioso, vacas e ovelhas eram trazidas para dentro para compartilhar o espaço de vida, frequentemente ocupando até 1/3 da área interna. Os móveis eram bem básicos e os pisos de terra e palha. Consequentemente, percevejos, piolhos e pulgas eram um grande problema e certamente também não cheirava bem. Os homens dedicavam a maior parte do tempo nos campos, semeando, gerenciando ou colhendo, dependendo da época do ano. O gado da família requeria cuidados. Ademais, diversos dias seriam destinados a trabalhar para seu senhor. Isso poderia ser para projetos de construção na mansão, trabalho no jardim privado ou na plantação de vegetais do senhor. Até 50 ou 60 dias por ano poderiam ser dedicados às demandas do senhor. Outros trabalhos necessários incluíam a coleta regular de lenha, e eles também poderiam estar envolvidos em outros ofícios e artesanatos, como marcenaria ou ferraria. Nas aldeias, estradas, cercas, telhados de palha e edifícios comunitários como igrejas precisavam de reparos e manutenção. O trabalho agrícola era um esforço interminável, sempre havia algo a ser feito. A aldeia poderia enfrentar a fome no inverno se a colheita falhasse. Era um ciclo interminável e monótono de arar, semear, plantar, colher e debulhar. Os produtos mais comuns eram centeio, aveia, cevada e ervilhas. Todos eles podiam ser plantados e colhidos à mão, usando ferramentas como pás, arados de madeira, foices e falcões. As camponesas também trabalhavam, acordando mais cedo que os homens para preparar o café da manhã de mingau antes deles irem para os campos. Em uma época em que não havia lava-louças, aspiradores de pó ou máquinas de lavar, as mulheres camponesas também tinham uma miríade de trabalhos intensivos para completar. A falta de água encanada agravava a situação. Como a água precisava ser trazida do rio ou poço local, as roupas eram frequentemente levadas até lá para serem lavadas, em vez de em casa. Roupas manchadas eram deixadas de molho por horas, depois batidas e socadas com um bastão de madeira antes de serem torcidas e deixadas para secar em arbustos e árvores. Ter que carregar água significava que tomar banho não era prioridade, e com todo o trabalho manual suado, só aumentaria o mau cheiro em casa. As mulheres eram responsáveis por cozinhar as 2 principais refeições do dia. Isso incluía preparar o almoço para os trabalhadores do campo e depois uma ceia leve à noite. As mulheres geralmente comiam por último, após alimentarem o marido e os filhos. Na colheita, as mulheres também iam aos campos ajudar a colher as plantações. Algumas até assumiam o papel masculino de agricultoras em certas situações, como viuvez ou quando o marido estava incapacitado por doença. Aves domésticas precisavam ser alimentadas e seus ovos coletados. As mulheres também coletavam frutas e ervas para adicionar aos pratos, bebidas e uso medicinal. As mulheres contribuíam para indústrias essenciais como panificação, fabricação de cerveja e produção têxtil. Com a escassez de água limpa, a cerveja era tão essencial na dieta dos camponeses quanto o pão. Para isso, precisava-se de farinha, e o moinho pertencia ao senhor do solar, que cobrava uma taxa pelo uso. Em Ruislip, uma pequena comunidade agrícola que agora faz parte do norte de Londres, Alice, a viúva de Salvage, era uma cervejeira no século XIII. O pastor tinha uma amante, Agnota, e as ovelhas de Hugh Tree frequentemente escapavam para o jardim do senhor.
Em uma época perigosa, além do trabalho árduo, as mulheres cuidavam das crianças menores, que trabalhariam para os pais assim que fossem capazes, se sobrevivessem o suficiente. 20% das mulheres morriam no parto e 50% das crianças morriam no primeiro ano de vida. As crianças trabalhariam na terra ou na casa, conforme idade e gênero. Eles começariam espantando pássaros, mas aos 12 anos, os meninos deveriam sair para o campo e trabalhar com os pais. Devido à pobreza, muitos pais enviavam seus filhos para viver e trabalhar em lares mais abastados. Eles saíam no início da adolescência para se tornarem servos, ficando até o início dos 20 anos, quando possivelmente saíam para se casar e estabelecer sua própria casa de agricultura. As mulheres que trabalhavam na casa do Senhor também enfrentavam dificuldades. No manuscrito A Agricultura, escrito por volta de 1280, o agrônomo William de Henley descreve como uma mansão deve ser administrada. Um capítulo discute os deveres de uma leiteira e o quanto se esperava dela. Citação: é sempre bom ter uma mulher lá, a um custo muito menor do que um homem, para cuidar dos pequenos animais lá e o que há dentro do tribunal, e responder por todos os produtos lá como uma mulher faria, isto é, quando estas porcas parirem seus porcos, para pavões e seus pintinhos, se houver algum, para gansos e seus gansinhos, para capões, galos, galinhas e seus pintinhos e ovos. E ela também deve responder pela metade da debulha do grão. A maioria dos camponeses não tinha o luxo da livre escolha. Suas vidas eram duras e governadas por trabalho físico pesado. Suas casas eram simples e suas mulheres enfrentavam grandes dificuldades, arriscando a vida durante o parto. Seus filhos tinham um risco ainda maior de morte. Mas na realidade, enquanto os nobres lutavam em guerras e a igreja rezava por todos, era o árduo trabalho dos camponeses que mantinha o país em funcionamento. É de se admirar então que revoltas como a Revolta dos Camponeses de 1381 e a rebelião de Jack Code em Kent em 1450 se tornaram cada vez mais comuns. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Confira nosso novo canal Caminhe na Prancha. Até a próxima semana para outro vídeo. Saúde!